Bem-vindos a mais uma videoaula da empresa Varitus Brasil. Nessa videoaula vou estar mostrando para vocês a parte do sistema do GED. O GED é um sistema gerenciador eletrônico de documentos que visa oferecer uma facilidade ao cliente para estar gerenciando seus documentos eletronicamente. Para acessar o sistema do GED, devemos acessar esse link aqui acima, www.varitus.com.br/acesso. Aqui devemos escolher em qual servidor está cadastrado a sua empresa e clicar no sistema do GED. Vai abrir aqui a tela de login. Devemos informar nosso login e senha. E para acessar o GED, devemos clicar aqui em GED e temos essas opções aqui para importar documentos, gerenciar documentos e a parte de cadastros e também relatórios. Antes de fazer qualquer importação de documentos, é preciso estar criando quais são os tipos de documentos que vão ser importados ao sistema. Então, cada tipo de documento terá seus atributos. Então, vamos vir aqui em atributos. Vou clicar aqui em pesquisar, já tem alguns atributos cadastrados, como nome, CPF. Então, como já tem cadastrado aqui, eu vou estar utilizando esses que já estão criados. Para criar um novo atributo, é só clicar em novo atributo, informar qual é a descrição desse atributo, qual é o tamanho, a quantidade de caracteres que esse atributo irá aceitar e qual que é o tipo de dados que deve ser informado, se é texto, numérico ou dado. E depois clicar em cadastrar. Então, tendo esses atributos criados, devemos criar o tipo de documento. Então, vamos acessar aqui GED, cadastros, tipo de documento. Veja que aqui também tem alguns tipos de documentos criados. Eu vou estar criando um novo aqui, em novo tipo de documento. Vou estar inserindo aqui o nome para esse tipo de documento como teste. Aqui vou informar o prefixo, ativo sim. E aqui embaixo, em gerenciar atributos, devemos escolher quais são os atributos que pertencerão a esse tipo de documento. Então aqui eu vou colocar o nome, colocar que ele é um campo obrigatório preenchimento. E a ordenação, a gente informa qual é a ordem que ele deve apresentar no tipo de documento. Então eu vou adicionar aqui o primeiro e também vou colocar o CPF. Vou colocar aqui que ele é obrigatório, ordenação 2. E vou clicar aqui em salvar. Antes de fazer o cadastro desse tipo de documentos, também deveremos colocar quem terá acesso a esse tipo de documento. Aqui nós podemos restringir quem terá acesso a esse tipo de documento. Então aqui eu vou colocar o perfil de login de usuário administrador, adicionar. Esse campo do busca externa, aqui você informa uma query de banco de dados, que na hora que você vai fazer a importação do documento no sistema, se caso o cliente tiver um banco de dados e tiver todas essas informações que seriam preenchidas nesses atributos ao importar o documento, ali através da
de um comando de banco de dados ali, é possível fazer o preenchimento dessas informações de forma automática, tá? Então, criamos aqui o tipo de documento, vou dar um salvar, criou com sucesso. Agora eu vou fazer a importação de um documento com esse tipo de documento. Vamos clicar aqui em GED, importação de documentos. Aqui em tipo de documento, vou selecionar o que nós criamos anteriormente. Veja que aqui embaixo aparece os atributos que nós criamos para esse tipo de documento. Então vou clicar em selecionar, pegar um documento aqui em minha máquina para fazer o import. Veja que ele já fez o upload. E aqui devemos informar os atributos. Exatamente o que nós digitarmos aqui, nós faremos o gerenciamento desse documento logo mais. Então vou colocar aqui o nome de teste e um número de CPF. Preenchendo, vamos clicar aqui em importar documento. Veja que o documento foi importado com sucesso. Para mim fazer o gerenciamento dele, devemos clicar aqui em GED, gerenciar documentos. Aqui eu posso selecionar o tipo de documento que eu quero gerenciar. Então vou colocar aqui o tipo de documento que nós criamos e clicar em pesquisar. Veja que ele trouxe o arquivo aqui exatamente que eu importei. Aqui em ações ele tem esses ícones, ó. O primeiro é o de exibir detalhes. Se eu clicar aqui eu consigo ver o tipo de documento que ele é, qual que é a data e hora de inserção, o tamanho do arquivo, a extensão dele, o número de páginas, e também consigo ter algumas ocorrências aqui de quem teve acesso a esse documento, por exemplo, quem fez o download dele ou qualquer alteração no documento. Aqui nós temos o ícone para fazer o download do documento em minha máquina local, tá? Temos a opção também de fazer o envio desse documento para alguma pessoa, tá? Aqui informamos o e-mail dele e disparamos o envio desse documento. O lápis é para nós fazermos inserir alguma ocorrência nesse documento. Ele também será apresentado aqui em exibir detalhes. E aqui o botão para excluir o documento. Essa foi mais uma videoaula da empresa Varux Brasil. Muito obrigado.